gloriosa que Ele está nos dando. Agradecer por esse momento que nós já passamos lá embaixo da ceia, né? Vocês já tomaram a ceia do Senhor. Depois a gente desce com ele, pode. Todo mundo sabe o que significa a ceia do Senhor? Sim. Santa Comunhão. Santa Comunhão é o momento que nós temos comunhão uns com os outros, lembrando, né, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Foi através desse sacrifício que Ele trouxe vida para mim e para você. Né? Então vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer a Deus. Querido Deus, querido Senhor. Vocês não vão repetir? Querido Deus, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado pelo teu sacrifício na na cruz do Calvário, cruz do Calvário, que trouxe para mim salvação. Continue abençoando a minha vida. E que neste momento o teu Espírito possa falar ao meu coração, ensinando-me as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava orando, eu ouvi barulho de cadeira e eu tenho certeza que não é dos mais novos, é dos antigos. É de crianças que já sabem que aqui no cantinho tem que se comportar. Eu não quero saber o que foi. Eu diferente, né? Tá bonita Eu também. estou completamente diferente do meu normal, né? Mas hoje eu quero falar, eu trouxe para vocês uma história, para alguns um pouco conhecida, para outros não muito conhecida, mas eu quero falar de um homem que ele tinha 12 filhos. Só que para ele ter 12 filhos, ele tinha também mais que uma esposa. Né? Então ele tinha umas 2 esposas, sem contar as servas. Né? Porque antigamente era, ou melhor, não é antigamente, naquela época, deixa eu te dizer, lá naquele país é comum os homens ter mais que uma esposa. Não é como aqui no Brasil, tá? Bem diferente. Então preste atenção, mas eu não quero focar nisso, tá? Meu objetivo é outro. Então, este homem, ele tinha 12 filhos. 12 filhos. Né? E lá naquela região onde eles moravam, era assim, uma região muito seca, tinha muita falta assim, de água, não podia se plantar as coisas. Era uma vida bem diferente da nossa que nós temos hoje. E hoje a gente chega aqui na torneira, abre lá, é água, vem, tudo bonitinho, né? Vai tomar banho, abre, desce tudo, ai que delícia, né? Daqui a pouco eu vou ter que fazer um desse. Então era diferente a vida lá, mas com todas as dificuldades que eles tinham. E esse homem, ele tinha 12 filhos, porém um dos filhos dele, ele tinha assim vamos dizer assim, um convívio melhor. Paixão não seria bem mais termo, seria assim, um amor um pouco diferenciado, tá? E por que ele tinha esse amor diferenciado? Porque esse filho era muito obediente, esse filho trazia relatórios para ele das coisas que os irmãos faziam. Tinha gente que falava, tem gente que acha que ele era dedo duro, mas não é bem isso, é que o pai dele queria as coisas certas, né? E os outros irmãos não faziam as coisas certas. Então ele chegava e trazia. Não, ele não era fofoqueiro. Né? Ele só contava, o pai dele perguntava, e os seus irmãos, o que andam fazendo? Então ele contava tudo. Né? Só que presta atenção, por causa disso, o que aconteceu? Os irmãos começaram a ficar assim meio que diferente com ele, né? E para ajudar, aconteceu um fato interessante. O Jacó, ele deu um presente para José. Ele foi lá, fez o presente.
hoje. Olha que presente lindo, gente. Então ele preparou um presente para José, né? E José ficou maravilhado com o presente, né? Primeiro olhou assim essa embalagem, olha que embalagem bonita, né? E aí assim que ele deu para José, aí José já começou a desenvolver o presente, desenvolveu, e naquela euforia, né? Querendo saber o que tinha dentro. Uma túnica. Ai, que presente lindo! E? Vamos ver o que é. É uma túnica. Uma túnica toda colorida. Uma túnica bonita, né? E José amou a túnica, né? Como eles servem alguém aqui? Tem uma aqui na frente, deixa eu ver, vem cá você. Daqui a pouco a gente põe todos, vamos colocar. Só pra gente ver como ficou o José. Olha só como o José ficou bonito. Oi, só um minutinho. Já vou terminar. É rapidinho. Ficou parecendo um japonês. É mesmo, eu ia falar isso, né, pai? Ó. Eu ia falar isso. É engraçado. Mas essa minha túnica é um pouco diferenciada. Ó, só pra você. Não é bonita? É bonita. Então José se sentiu no máximo. Mas quem não gostou nada, irmão. E pra ajudar a completar a nossa história, José tinha sonhos. Vem cá, José, fica aqui comigo. José dormia, ó. José dormia e tinha sonhos. E nesses sonhos, ele contava para os irmãos dele esses sonhos. E aí causava mais revolta ainda nos irmãos dele. Mas o que eu trouxe, o que eu queria mostrar para vocês, que o pai de José se preocupou em agradá-lo, né? E ele quis fazer esse presente muito bonito. E Deus, que é muito, muito, muito melhor que o pai terreno, sempre vai dar boas coisas para nós, né? Agora eu vou tirar esse José aqui, só um minutinho, e vou concluir. Tá? Então, a túnica, vocês perceberam que essa túnica ela foi preparada para José? E ela foi preparada. E essa daqui foi preparada para a nossa história. Por quê? Porque a pessoa E daí no final, José foi jogado, os irmãos dele jogaram no buraco. Isso. Mas eu não quero, nós não vamos ver essa agora. Um outro dia a gente conta essa parte. O que eu quero que vocês percebam é toda a preocupação do pai de José ao dar esse presente para ele. Então, José, Jacó, né? Israel, que é o nome dele. Então, ele teve essa preocupação e ele quis dar o melhor presente. Então, assim é Deus. Samuel, vamos vestir a túnica de você? Eu vou ficar quietinho. Aí o que aconteceu? Deus, né, ele faz muito mais. Esse aqui é um presente terreno, mas é bonito, não é? Agora, o que Deus faz por nós? Ele dá o ar para nós respirarmos todos os dias, faz assim. Delícia, né? Ele dá o alimento para que nós possamos nos alimentar. Primeiro, ele já nos fez perfeito. Amém? Vamos lá, todo mundo de pé. Quero ver se todo mundo é perfeito aí. Perna direita. Quem tem a perna direita? Eu. Vamos fazer assim. Minhas pernas direitas. Quem tem a perna esquerda? Eu. Glória. Quem tem o braço direito? Eu. O braço esquerdo? Cabeça? E o corpo? Então agora vamos abaixar um pouquinho. Isso. E aí assim que a gente levantar, a gente vai dar um grito bem grande pro Senhor. Nós vamos dizer assim: louvado seja Deus, tá bom? 1, 2, 3. Muito bem, pode sentar. Em tudo Deus faz boas coisas para nós, dá-nos boas coisas, né? Essa mensagem. Opa. Tranquilo aí, tranquilo? Vamos voltar aqui, Samuel voltou. Tudo bem, Samuel?
responder a tua oração. Você gostaria de fazer um pedido para o Senhor nesta noite? Primeiro você crê que Ele vai responder a tua oração? Amém? Nossa, eu ouvi um amém tão aqui. Amém? Amém. Você tem um pedido para fazer? Amém. Não precisa falar para ele. Só fala, só pensa. Tem um pedido? Tem. Quem tem pedido, levanta a mão. Ok. Então fecha o olho e eu vou orar e pedir para Deus te atender. Ok? Senhor Jesus, abençoa os pedidos que estão sendo feitos agora, Pai. Essas crianças que levantaram as mãos. Tu és conhecedor da história de cada uma delas. Abençoa, Senhor. Devolve. Dê, Senhor, o que elas estão colocando diante do teu altar agora. No nome de Jesus. Atenda, Senhor, esses corações. Amém. Quem quer experimentar? Eu vou fazer uma fila. Vamos Pô, na fila. desculpa, esqueci de deixar você. Vai fazer fila? Não pode estar aqui? Ai, não sei, bem. Deixa eu ler lá embaixo, né? Ó, sentados. Eu vou começar pela Ana Karina, que está numa turma no kimono. Isso, mas a gente pode continuar. Aí a irmã vai filmando. Ó, na verdade, naquela época, essa daqui não tinha cinto, mas a gente coloca pra ficar bonitinho. A nossa é diferenciada. Tinha um cachecol. Samuelzinho, deixa a cadeira, meu amor. Vai machucar você. Bate foto agora. É, né?